Um momento inesperado ao vivo se transformou em algo profundo e emocionante. Carlos Alberto de Nóbrega não conteve as lágrimas diante da resposta marcante de Nicolas Ferreira. O impacto foi tão grande que deixou todos sem palavras. Eram exatamente 21 horas quando os holofotes de A Praça é Nossa iluminaram o icônico banco que já foi palco de tantas histórias. Carlos Alberto ajeitou o microfone, olhou para a plateia com um sorriso e anunciou com entusiasmo: "Hoje, meus amigos, temos um convidado muito especial. Ele é jovem, corajoso e defende seus princípios com unhas e dentes. Recebam com uma salva de palmas Nicolas Ferreira." A plateia explodiu em aplausos enquanto Nicolas entrava em cena com um sorriso sereno. Vestindo um terno azul escuro, ele caminhou com firmeza até o banco. Seu olhar refletia a tranquilidade de quem já enfrentou grandes desafios. Nicolas cumprimentou Carlos Alberto com um aperto de mão firme e sentou-se ao seu lado no tradicional banco. "Nicolas, seja bem-vindo à praça", disse Carlos Alberto, animado. "Muito obrigado, Carlos. É uma honra estar aqui neste programa que faz parte da história do Brasil", respondeu Nicolas. A conversa começou de forma leve e descontraída. Carlos Alberto fez perguntas sobre a trajetória do deputado, sua entrada na política e os desafios que enfrentava. A cada resposta, a plateia reagia com risadas, aplausos e expressões de surpresa. De repente, surgiu Paulinho Gogó, com seu jeito irreverente e sua clássica frase: "Cara, cê sabe, né? Eu só conto a verdade." A brincadeira arrancou gargalhadas da plateia e até mesmo de Nicolas. Paulinho aproveitou para tirar sarro da política brasileira, contando histórias mirabolantes de quando trabalhou no governo. Em seguida, foi a vez de Cabrito Teves, que imitou algumas figuras políticas, fazendo Nicolas rir e se soltar ainda mais na entrevista. A sintonia era total, e o público estava adorando. Então, João Plenário entrou no palco, ajeitando os óculos e vestindo seu tradicional terno surrado. O público já esperava suas desculpas e artimanhas políticas. "Meus queridos e amados eleitores", começou João Plenário, "eu queria dizer que sou um homem honesto. Sempre trabalhei pelo povo. Agora, claro, se alguém quiser fazer uma doação para minha campanha, estamos aceitando." A plateia caiu na gargalhada. Nicolas entrou na brincadeira. "João Plenário, o senhor é um fenômeno. Mas me diga, com tantos anos de política, nunca se cansou?" João Plenário, sem perder o ritmo, respondeu: "Cansado? Eu? Jamais. Eu só fico cansado quando não me pagam. Aí, realmente dá um desânimo." Mais uma vez, o público explodiu em risadas. A conversa fluía de forma divertida até que, em um momento mais sério, Carlos Alberto perguntou: "Sua fé influencia sua atuação na política?" Nicolas respirou fundo antes de responder: "Carlos, eu acredito que a fé é o pilar da minha vida. Sou cristão e isso guia todas as minhas decisões. Sempre digo que defender valores e princípios não é uma opção, é uma missão. O Brasil precisa de mais fé e menos corrupção, mais amor ao próximo e menos ódio gratuito. O nome de Deus deve estar presente em tudo o que fazemos." O ambiente estava tranquilo, mas foi interrompido de repente. Uma mulher, sentada na primeira fileira da plateia, vestindo um elegante casaco de pele e coberta de joias reluzentes, levantou-se bruscamente e gritou: "Você, Nicolas, é um fantoche de Bolsonaro. Usa o nome de Deus para se fazer de bonzinho." O silêncio tomou conta do estúdio. O público se entreolhava, incerto se aquilo fazia parte do programa ou se era um ataque real. Nicolas deu uma leve risada, surpreso. Ele olhou para Carlos Alberto, esperando que fosse uma pegadinha, mas percebeu rapidamente que a mulher falava sério. Carlos Alberto, visivelmente irritado, levantou-se e encarou a mulher. "Minha senhora, este programa tem mais de 35 anos de história. Nunca, jamais, alguém teve uma atitude tão lamentável como a sua. Aqui respeitamos todos, independentemente de suas opiniões. Não aceitamos qualquer tipo de desrespeito." Furiosa, a mulher rebateu: "Vocês deveriam selecionar melhor seus convidados. Estou me retirando." Carlos Alberto cruzou os braços e respondeu com firmeza: "Por favor, se retire."
Sua atitude não tem espaço aqui. Bufando, ela pegou sua bolsa e saiu pisando forte, enquanto seguranças discretamente a acompanhavam até a saída. O público murmurou baixinho, ainda surpreso com o ocorrido. Carlos Alberto suspirou, voltou a se sentar e olhou para Nicholas com um semblante preocupado. Me desculpe por isso, Nicholas. Você veio aqui para se divertir e acabou passando por essa situação lamentável. Nicholas sorriu e balançou a cabeça. Carlos, eu lido com esse tipo de coisa todos os dias. Mas sabe o que eu acho? Acho que quando falamos de Deus, algumas pessoas se incomodam porque sentem algo dentro delas que não querem enfrentar. Mas isso não me faz parar. Pelo contrário, me dá ainda mais certeza de que estou no caminho certo. Carlos Alberto visivelmente emocionado. Ele respirou fundo e disse: Eu nunca fui um homem muito religioso. Mas minha mãe sempre dizia que a gente não pode esquecer de Deus. Hoje, ouvindo você falar, me lembrei do tempo em que eu e meu pai, Manuel de Nóbrega, não tínhamos nada. Quem nos ajudou foi Silvio Santos, que nos estendeu a mão. Mas, pensando bem, talvez tenha sido Deus quem colocou Silvio no nosso caminho. Carlos Alberto fez uma pausa. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, murmurou, enxugando o rosto. Eu nunca pensei que fosse me emocionar desse jeito aqui. A plateia, que acompanhava tudo atentamente, começou a aplaudir de pé. Algumas pessoas também choravam, tocadas pelo momento. Nicholas colocou a mão no ombro de Carlos Alberto e disse com serenidade: Carlos, Deus está sempre nos momentos mais difíceis, mesmo quando não percebemos. E, às vezes, Ele usa situações como essa para nos lembrar disso. Carlos Alberto sorriu entre lágrimas e respirou fundo. Vamos continuar essa conversa, Nicholas. Mas antes, precisamos de um intervalo. Eu preciso me recompor. A câmera fechou no rosto emocionado de Carlos Alberto, e o programa foi para os comerciais. O estúdio ainda estava envolto em um clima de surpresa e tensão após a cena inesperada. A indignação de Carlos Alberto de Nóbrega pairava no ar, mas ele se esforçava para retomar o ritmo do programa. Nicholas Ferreira, com sua característica serenidade, sentou-se novamente ao lado do apresentador, pronto para continuar a conversa. A plateia, que antes murmurava sobre o ocorrido, foi silenciando aos poucos, aguardando para ver como o programa seguiria. Carlos Alberto respirou fundo e olhou para Nicholas. Meu amigo, queria te pedir desculpas mais uma vez por essa situação lamentável. Isso nunca aconteceu aqui antes. Nicholas sorriu compreensivo e respondeu: Carlos, não precisa se desculpar. A verdade é que, quando falamos sobre Deus e nossos valores, sempre haverá quem se incomode. Mas isso nunca me fez e nunca me fará recuar. A plateia explodiu em aplausos. Carlos Alberto assentiu, ainda emocionado. Sabe, Nicholas, eu cresci em um ambiente onde falar de Deus era algo natural. Meu pai, Manuel de Nóbrega, sempre dizia que a fé nos sustentava nos momentos difíceis. Mas, com a correria da vida, a gente acaba deixando isso de lado. Hoje, vendo você aqui, com essa coragem de defender sua fé, me lembrei de tantas coisas. Ele fez uma pausa. Seus olhos marejaram novamente. Carlos Alberto pigarreou, tentando conter a emoção. Eu me lembrei do tempo em que não tínhamos nada. Meu pai e eu passamos por muitas dificuldades, mas nunca deixamos de acreditar. E sabe quem nos ajudou? Silvio Santos. Ele acreditou no meu pai, nos deu oportunidades, e sou grato a ele até hoje. Nicholas olhou para Carlos Alberto com admiração. Isso só prova que Deus sempre usa pessoas para cumprir propósitos. Silvio Santos foi um instrumento de Deus na sua vida e na do seu pai, assim como hoje Deus está nos dando esta oportunidade de falar sobre ele aqui. Quem sabe quantas pessoas estão assistindo e sentindo essa presença agora? A plateia estava em silêncio. Era como se todos sentissem algo diferente no ar. Carlos Alberto limpou discretamente uma lágrima e sorriu. Nicholas, eu vou te pedir uma coisa. Fale mais sobre Deus. Para todo mundo aqui e para quem está em casa. Eu quero ouvir. Nicholas sorriu. Com sua voz firme, começou a falar. Deus é amor, é justiça, é misericórdia. Ele nunca abandona seus filhos,
mesmo quando tudo parece difícil. Ele olhou para a plateia, observando os rostos atentos. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora estão passando por dificuldades? Talvez problemas financeiros, talvez uma doença, talvez a perda de alguém que ama. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não esqueceu de você. Ele está contigo neste momento. Algumas pessoas na plateia começaram a se emocionar. Carlos Alberto ouvia cada palavra como se fossem respostas que precisava ouvir. E sabe qual é a maior prova do amor de Deus? Ele nos deu Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós não estamos sozinhos. Podemos confiar que, independentemente do que aconteça, Deus tem um plano para nossas vidas. Carlos Alberto respirou fundo e assentiu. Rapaz, eu não esperava que essa noite fosse me tocar tanto. Nicolas sorriu. Isso é Deus, Carlos. Ele sempre encontra um jeito de nos lembrar que está presente. A plateia se levantou em aplausos. O estúdio inteiro estava tomado por um clima de gratidão e reflexão. Carlos Alberto enxugou os olhos e se voltou para as câmeras. Eu não sei vocês, mas hoje eu vou dormir diferente. Me lembrei do que é realmente importante. A plateia aplaudiu novamente. Aquele programa ficaria marcado na história de A Praça é Nossa e Carlos Alberto sabia que, a partir daquele dia, algo dentro dele havia mudado. O silêncio no estúdio era denso, mas carregado de emoção. Carlos Alberto, ainda enxugando algumas lágrimas, olhava para Nicolas Ferreira com respeito e admiração. O público, que antes testemunhara o embate com a mulher milionária, agora estava completamente envolvido na atmosfera de reflexão que tomava conta da gravação. Sabe, Nicolas, disse Carlos Alberto, recompondo-se, eu já passei por muitas coisas na minha vida, mas raramente vi um jovem com tanta convicção e coragem para falar sobre sua fé. Isso me toca profundamente. Nicolas sorriu com humildade e ajeitou-se no banco da praça. Carlos, eu acredito que Deus nos coloca em situações como essa para testarmos nossa fé e mostrarmos a verdade ao mundo. Hoje em dia, muitos tentam silenciar aqueles que falam sobre Deus, mas eu me recuso a me calar. Sei que isso incomoda algumas pessoas, mas prefiro desagradar os homens do que desagradar a Deus. A plateia aplaudiu calorosamente. Era nítido que a presença de Nicolas no programa havia se transformado em algo muito maior do que uma simples entrevista. Foi então que João Plenário, sempre oportunista e teatral, se levantou de repente. Senhoras e senhores, disse ele, gesticulando como se estivesse em um palanque, eu, João Plenário, digo e repito, não sou contra Deus, mas também não sou contra quem é contra Deus. Afinal, na política, o importante é estar bem com todos. A plateia riu do típico jogo de palavras do personagem, mas Nicolas aproveitou para continuar seu raciocínio. João, essa é a grande questão. Muitas pessoas preferem ficar em cima do muro, com medo de desagradar alguém. Mas eu acredito que, quando se trata da verdade, não podemos ter medo de nos posicionar. A fé transforma vidas. Eu sou prova disso. Carlos Alberto assentiu, pensativo. Eu sei bem o que é isso. Meu pai, Manuel de Nóbrega, sempre teve muita fé, mesmo nos momentos mais difíceis. E foi essa fé que nos sustentou quando não tínhamos nada. Silvio Santos foi um anjo para mim e para minha família naquela época. E agora, ouvindo você, Nicolas, eu vejo como a fé continua sendo algo poderoso. A plateia reagiu com mais aplausos. O clima no estúdio estava completamente diferente do início do programa. O que deveria ser uma entrevista comum havia se transformado em um momento de reflexão e emoção. Foi então que Paulinho Gogó, sempre reverente, decidiu aliviar a tensão. Rapaz, eu sempre falo para minha esposa, nega Juju, que a fé move montanhas. E ela responde, então use essa fé para tirar esse sapato sujo de dentro de casa. A plateia caiu na gargalhada. Nicolas riu, mas logo retomou o tom sério. Brincadeiras à parte, Paulinho, a fé realmente move montanhas. Eu mesmo já passei por momentos difíceis, mas sempre me agarrei a Deus, e Ele nunca me desamparou. Carlos Alberto respirou fundo e olhou para o público. Hoje foi um dia diferente aqui no banco da praça. E eu fico feliz por termos tido essa conversa. Aquele programa ficaria para sempre na história de A Praça é Nossa.